na última quinta, a pastora Juliana pregou uma palavra poderosa da parte de Deus e me pediu para orar. E enquanto eu orava, no final, me veio muito forte que o Senhor deseja libertar pessoas de cativeiros. E eu comecei a orar sobre isso. E eu entendi o apelo do Espírito sobre essa realidade. Eu entendi que o Senhor, Ele deseja libertar pessoas hoje de cativeiros espirituais. Talvez você vive a sua vida e a sensação que você tem é que você não é uma pessoa abençoada. Que tudo dá errado para você, que tudo é muito difícil para você, que tudo é muito penoso, tudo que você consegue é com muito custo, com muito sacrifício. Talvez você olha para o lado, olha para as pessoas à sua volta e você pensa, por que essas pessoas são tão abençoadas? Porque essas pessoas, elas prosperam em todas as áreas e eu não consigo sair do lugar? Por que eu luto com essa enfermidade há tanto tempo e eu não consigo avançar? Sabe, pessoas que têm uma enfermidade, aí quando ela resolve aquele problema, aparece outra enfermidade e ela vai cuidar daquela enfermidade. Quando ela pensa que ficou livre de doença, aparece outra enfermidade. Pessoas que estão amarradas na sua área da saúde. Queridos, eu quero dizer para você que existem pessoas que elas estão completamente amarradas em cativeiros espirituais. E eu entendo que o Senhor deseja que pessoas nessa noite saiam de cativeiros. E eu queria que você ficasse muito atento, porque talvez você que já caminha com Deus há algum tempo, pense que você não tem nenhum cativeiro. E eu quero dizer para você que pode ser que você descubra que existem áreas da sua vida que você precisa ainda ser liberto, que estão presas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 24. A gente vai ler os versículos de 8 a 14. Segunda Reis, capítulo 24, versículos de 8 a 14. A palavra de Deus diz assim para a gente: Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neusta, filha de Eunatã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, ele levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, Nabucodonosor retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro, e Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Esse relato é um momento da história do povo de Israel, onde eles estavam sendo governados por Joaquim. E para a gente entender um pouquinho o porquê que eles chegaram nesse momento de serem cercados pela Babilônia e feitos prisioneiros, eu quero contextualizar um pouquinho para você a história da nação de Israel no que diz respeito à sua divisão territorial e seus governos. Houve um momento na história do povo de Deus, o povo de Israel, que eles desejaram ter um rei como as outras nações. Até aquele momento eles eram governados por juízes. E então eles chamaram Samuel, profeta, e disseram: olha, unja para a gente um rei, assim como as outras nações têm um rei.
E então Samuel, ele ungiu Saul rei. E depois do reinado de Saul, Davi sucedeu. Davi foi um rei que conquistou muito território, era um rei guerreiro. Ele conquistou muito território para a nação de Israel e ele foi sucedido por Salomão, o seu filho. E no período do reinado de Salomão, foi um período onde Israel desfrutou de paz, onde eles não precisaram viver embates com outros exércitos de povos inimigos, mas eles viveram um tempo de paz. E Salomão, quando ele assumiu o reinado, ele pediu algo a Deus. Quando ele estava prestes a assumir o trono, ele falou assim: olha, Senhor, se eu posso te pedir uma coisa, eu te peço sabedoria, para que eu possa reinar conforme a vontade do Senhor, para que eu seja justo conforme a vontade do Senhor. Talvez seja por isso, eu creio, que ele desfrutou de paz no seu reinado, porque ele reinou com uma sabedoria que vem do alto. E nesse momento, ele então em paz, ele construiu um templo para Deus. Era desejo de Davi construir, mas o Senhor deu essa incumbência para Salomão. O famoso templo de Salomão, que aqui no Brasil tem até uma réplica, né? Ele construiu um templo, ele construiu muitos palácios, muitas casas administrativas dentro do território, né, da nação de Israel. E foi um período onde ele precisou aumentar os impostos sobre a população para conseguir pagar os gastos públicos, porque o gasto público aumentou, né? Mais prédios, mais coisas para fazer. O gasto público aumentou e então ele começou a sobrecarregar a população com impostos. Quando Salomão morre e o seu filho Roboão assume o trono, a população então elege representantes para falar com Roboão e para pedir a ele que aliviasse a carga tributária sobre a população, porque estava muito difícil. Só que, diferente do seu pai, Roboão foi um rei sem sabedoria alguma. Ele se consultou com homens sem nenhum tipo também de sabedoria. E ao invés de aliviar a carga tributária, ele colocou mais peso. Ele aumentou, né, a taxa de impostos e aquilo causou uma rebelião no meio do povo. E então a nação de Israel se dividiu em 2 reinos. O reino do norte, que ficou sendo intitulado e nomeado como a nação de Israel, composto por 10 tribos das 12, e a nação de Judá, no reino do sul, na parte sul do território, sendo composta por 2 tribos, Judá e Benjamim. E então, durante muitos anos, o povo de Israel viveu dividido em 2 reinos, reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. E Joaquim, que é o rei sobre o qual nós lemos, ele estava reinando na nação de Judá, o reino do sul. E muitos reis haviam passado naquela nação. E ele havia sucedido seu pai, Jeoaquim. E o texto aqui começa dizendo para nós que Joaquim, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele repetiu os mesmos erros do seu pai. E quais foram os erros do seu pai? O seu pai, ele tinha sede de poder. Então, ele fazia o que preciso fosse para que ele fizesse valer o seu poder. Para que ele fizesse valer a sua vontade. Para que ele se colocasse como soberano. A vaidade subiu o coração dele. Então, em nome do poder, ele matou injustamente. Ele subjugou a população. Ele colocou a população em situação de miséria. E Joaquim, ele repetiu os mesmos erros. E havia sido profetizado pelo profeta Jeremias de que o Senhor, ele viria com juízo sobre o povo. O Senhor, ele iria trazer sobre o povo as consequências dos seus próprios erros. Então, o que o Senhor havia comunicado, profetizado através de Jeremias, vem à tona. Quando Joaquim assume o trono, Babilônia, que era uma superpotência mundial naquela época, Babilônia, ela cerca Jerusalém. E ela toma toda a liderança, reis,
todas as pessoas de liderança da nação se renderam ao reino da Babilônia. Então aquela nação que era o povo de Deus, que era o povo chamado por Deus para viver para a glória de Deus, para representar a vontade de Deus, aquela nação, quando se afasta de Deus, eles se colocam vulneráveis. E então eles são pegos e se tornam cativos de uma outra nação idólatra. Alguns anos depois, eles não estavam apenas cercados pelos babilônios, mas eles foram exilados, eles foram retirados da terra. Todas as pessoas de renome e de algum tipo de influência ali na sociedade de Judá foi retirado da sua terra e foi enviado para a Babilônia. Somente os mais pobres, os que não tinham nenhum tipo de força, habitaram a terra. E eu fiquei pensando, como pode um povo que foi chamado para viver para a glória de Deus, para representar Deus na terra, consegue passar para um estado de completa miséria espiritual, ao ponto de se tornar cativo de uma outra nação idólatra. Uma nação que foi chamada para representar o Deus da liberdade e agora estava refém de um outro povo que era completamente fora da vontade de Deus e andava fora dos desígnios de Deus. Como pode alguém que foi chamado para andar com Deus ser refém do inimigo? E você pode estar se perguntando, o que essa história tem a ver comigo? E eu quero dizer que da mesma maneira que aquele povo se tornou refém, nós hoje estamos suscetíveis a sermos reféns do inimigo. Queridos, uma pessoa cativa é uma pessoa que se encontra presa de alguma maneira por Satanás. A pessoa que vive num cativeiro espiritual, ela não consegue ter autonomia, ela não consegue ter alegria, ela não consegue prosperar. Em casos mais extremos, essa pessoa perde a dignidade. Veja que a nação de Judá, ela era o povo de Deus. Ela era o povo de Deus. Foi formada para o relacionamento com Ele, revelar o seu poder. No entanto, o afastamento de Deus gerou incredulidade no povo. O povo perdeu o senso de moralidade porque se afastou de Deus. O que levou esse povo a ter medo de Deus. E o medo levou esse povo à desobediência. A desobediência levou esse povo a ser conduzido para o cativeiro. Veja que a coisa não aconteceu do dia para a noite. Esse povo não se tornou refém dos babilônicos do dia para a noite. Houve todo um processo de degradação moral e degradação espiritual. Talvez abusar da autoridade para alguns, talvez não parecesse algo tão perigoso, parecesse inofensivo, ninguém está vendo. Todo mundo faz. Mas aos poucos, sem perceber, eles foram abrindo concessões e se afastando de Deus. Não é que eles não quisessem virar as costas para Deus, mas eles desejaram mais seguir os seus próprios prazeres. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, qual a concessão você abriu lá atrás que está te fazendo cativo hoje? Queridos, esse processo de cativeiro, ele não começa do dia para a noite. Nós precisamos atentar para aquilo que a gente faz. Você foi feito para a glória de Deus. Não importa o lar que você nasceu, você é obra das mãos de Deus. Não importa a fé que você professa. Não importa o seu histórico familiar espiritual. Não importa o berço que você nasceu, não importa se você foi instruído na palavra de Deus ou
viveu indiferente a Ele. A verdade é que você é obra das mãos de Deus. E você foi feito para revelar a glória de Deus. Só que quando nós vivemos de maneira despretensiosa aquilo que Deus tem para nós, quando nós vivemos fora do padrão de Deus ou daquilo que Ele tem para nós, quando nós escolhemos viver independentes de Deus, nós nos colocamos vulneráveis ao maligno. E quando nós nos colocamos vulneráveis, nós nos tornamos uma presa fácil. Nós perdemos o senso do que é certo e errado, nós perdemos o senso de moralidade, nós nos tornamos pessoas egoístas. Quando nós nos afastamos de Deus, o que mais a gente quer é satisfazer a nossa própria vontade, muitas vezes em detrimento do bem do outro. Quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos suscetíveis a escolhas erradas. Talvez você chegou aqui, você se encontra preso e cativo em situações porque você está repetindo a história da sua família. Talvez você está aqui lutando para não divorciar, ou você se divorciou, e quando você olha para a sua história, você vê que seus pais se divorciaram, seus avós se divorciaram, seus bisavós se divorciaram. E você vem repetindo um histórico de vida que não foi o que Deus planejou para você. Isso se chama cativeiro. Talvez você olhe para as suas finanças e você vê, parece que a coisa não anda. Eu trabalho e a coisa não anda. Isso é cativeiro. O Senhor, Ele deseja te libertar hoje. Mas qual foi a concessão que você abriu lá atrás? Foi uma proposta? Foi uma saída? Foi uma aventura de amor? Foi uma dose? Foi um trago? Foi uma vida fácil? Foi uma decepção que te aprisionou? Foi tentar fazer justiça com as próprias mãos? Para ajudar, o que abriu brecha para o inimigo foi a ganância, a injustiça, a obstinação, que fez com que o povo tivesse contato com o pecado, com crimes cruéis e com todo tipo de injustiça. Quando a gente está cativo, a gente perde a nossa autonomia. Aquele povo perdeu a autonomia, aquele povo estava refém. E, portanto, a gente se mantém preso. E muitas são as táticas diabólicas para nos manter preso. E eu quero falar sobre algumas delas com você. A primeira tática do inimigo para manter a gente preso é fazer com que a gente se sinta confortável no lugar do pecado. A ideia obstinada por esse lugar te mantém preso. A ideia de que você nasceu para essa realidade mesmo e essa é a sua vida é uma ideia diabólica que te mantém preso, que faz você aceitar essa condição. São mentes cauterizadas. 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse século cega o entendimento e não faz com que a gente consiga ver um futuro diferente para nós. Talvez você sabe que algumas coisas que você vive, algumas práticas, algum estilo de vida que você traz com você, você sabe que é fora daquilo da vontade de Deus. Eu me lembro algumas vezes que Jonelli saiu com a juventude e foi para a porta de boate e tal, para poder perguntar, né, fazer uma entrevista como uma estratégia de evangelismo, e ele perguntou assim, você veio para cá hoje para quê? Vim para me divertir, vim para curtir e tal, e tá, beleza, legal, mas você acha que aqui você encontra a sua verdadeira felicidade? E aí, a pessoa muda a fala, né? A coisa muda de figura. Não, aqui eu não encontro a minha verdadeira felicidade. Mas ela está lá. Ela sabe que ela não encontra, mas ela está lá. E talvez você chegou aqui com esse mesmo
pensamento, você sabe que o estilo de vida que você está vivendo hoje não é o estilo de vida que te aproxima de Deus, que faz você ter a certeza de que quando você fechar os olhos aqui, você vai abrir no céu. Talvez você tenha dúvidas sobre a sua eternidade. E mesmo você tendo essa dúvida, mesmo você sabendo que seu estilo de vida está fora daquilo que Deus tem para você, você ainda assim permanece no mesmo lugar. Você não faz nada para mudar, porque você talvez ache que essa é a sua vida, que é isso que está proposto para você. Mente cauterizada, mente cativa a Satanás. Talvez a sua dificuldade, é outra tática que Satanás ele tem, é causar em você um profundo esgotamento e uma sensação de improdutividade. Sabe aquelas pessoas que vivem cansadas? Aquelas pessoas que só vivem para o trabalho? Que não conseguem olhar a vida com leveza? Ela trabalha, chega em casa emburrada, chateada, porque tem muita coisa, principalmente mulher, né? Ela trabalha lá fora, chega em casa, tem um monte de coisa para fazer também. Fica a dica, né? Homens, vamos ajudar. Mas assim, você vive para o trabalho, a sua mente, sua vida, todo o seu tempo está todo imerso no trabalho. E quando você olha para o que você tem, você diz: para que eu trabalho tanto? Porque ainda me falta. Mente cauterizada, vida cativa, cativeiros que são abertos por legalidades que foram dadas lá atrás, ou por um estilo de vida em que você acha que você não pode avançar, limitado por mentiras do diabo. Talvez uma outra tática que o inimigo usa com você é fazer você pensar que você já tem e já desenvolve uma espiritualidade. Falsa espiritualidade é a outra tática que mantém uma pessoa cativa a Satanás. Sabe aquele pensamento que diz assim: todas as religiões nos levam a Deus. Importante é eu estar em paz com Deus. Mas será que você está em paz mesmo? Eu quero dizer para você, se você chegou aqui com esse pensamento, nem todas as religiões levam a Deus. Aliás, religião, tratando-se de denominações, nenhuma leva a Deus. Nenhuma vai levar você a Deus. Porque o relacionamento com Deus é pessoal. E nós precisamos buscar desenvolver esse relacionamento com Deus. É verdade que você vai precisar procurar um lugar onde fale de Deus e da proposta de salvação que a Bíblia apresenta para nós, e ali congregar com esse povo que serve a Deus. Mas essa sensação de que todos os caminhos, ou essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, te mantém cativo nas mãos do diabo, porque nem todos os caminhos levam a Deus. Sabe, a Bíblia fala que muitas vezes Satanás se transveste anjo de luz para enganar. Eu quero te dar uma dica. Todo caminho que leva a Deus vai exigir de nós um posicionamento que muitas vezes vai aborrecer a nossa vontade. Se a sua vida ela está sendo confortável demais e você não está sendo confrontado em mudar de postura e de atitude, certamente você está no caminho errado. E o Senhor te trouxe aqui para te trazer luz. Jesus, ele é o único caminho. Ele disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho que não seja Jesus. Há quem diga que Jesus é apenas um profeta. Isso é mentira. Ele é o Filho de Deus. É o Deus em forma de homem, que habitou entre nós, que morreu e ressuscitou e hoje está à direita de Deus, intercedendo por nós. Essa é a verdadeira espiritualidade. Mas talvez você possa pensar assim, não, eu sei que Jesus é o Filho de Deus.
Eu já entreguei a minha vida para Jesus. Eu venho à igreja, eu dou o dízimo. Eu nasci num lar cristão. Meu pai é crente, meu avô foi crente, não sei. Eu sou cercado pelo povo de Deus. Eu quero dizer para você que o fato de você ter nascido num lar cristão, o fato de você congregar numa igreja, de você dizimar, ainda assim, isso não é suficiente para fazer com que você conheça a Deus e seja liberto dos seus cativeiros. Pessoas pensam que cumprir rituais dão garantias de qualidade de vida. Não dão. A prova disso, talvez, é o que você carrega hoje com você. Você faz tudo isso, assim como o jovem rico. O jovem rico, ele era um homem temente a Deus. Ele era um jovem religioso. Só que quando ele ouviu Jesus pregar, ele foi confrontado por uma verdade que ele nunca tinha ouvido. E quando ele ouviu Jesus pregar, o espírito dele foi remexido e ele virou para Jesus e falou assim: olha, eu faço tudo direitinho. Eu dou o dízimo, eu procuro cumprir a lei, eu vou na sinagoga, eu faço tudo bonitinho. Mas o que precisa para eu ser salvo? Ele entendia que apesar dele cumprir todo o ritual bonitinho, ainda assim existia uma inquietação, um vazio na alma dele, que quando ele se encontrou com Jesus, ele percebeu. E ele disse: eu preciso acessar esse lugar. E aí Jesus confrontou ele: você quer ser salvo? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Infelizmente, aquele jovem, ele não conseguiu se render, porque o coração dele estava preso ao dinheiro. Queridos, uma espiritualidade rasa não garante a gente uma liberdade no espírito. Apocalipse 3, 15, 16 diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Revelação de Jesus Cristo para o apóstolo João. E quando ele se depara com essa verdade, ele está falando para a igreja: olha, eu não suporto gente que vive uma vida medíocre. Eu quero acessar o coração. Eu não quero rituais vazios, mas eu quero um coração rendido. Pessoas estão na igreja, mas ainda vivem uma vida cativa espiritualmente, passando por cenários de cativeiro, seja de ordem emocional, física, financeira, porque elas não conseguiram render-se completamente. Existem áreas que elas ainda não conseguem entregar e por isso elas estão reféns de Satanás. Queridos, existem aprisionamentos que nós precisamos discernir para que a gente desfrute de liberdade no espírito. Há pessoas que vivem no cativeiro dos vícios e do pecado. Vícios em todo tipo de coisa. E às vezes quando a gente fala de vício, a gente logo pensa em entorpecentes, em álcool. Mas existem pessoas presas no vício da mentira. Existem pessoas presas no vício da maledicência. Existem pessoas presas no vício da masturbação. Existem pessoas presas no vício da pornografia. Existem pessoas presas no vício do adultério. Cativeiros. Existem pessoas presas no engano. Cativeiros espirituais. Gálatas 5, 19 a 21 vai falar sobre essas obras da carne que nos mantêm presos. E ele diz que as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto vocês, como antes vos adverti,
que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O Senhor, Ele não divide o reinado dele com o diabo. E talvez você venha à igreja, você vive uma vida religiosa, mas você se vê preso em cativeiros, como os descritos aqui. Deus quer que você saia desse cativeiro hoje, em nome de Jesus. Você não foi feito para viver cativo e refém de nada. Você foi chamado para a liberdade. Você foi feito para vencer e para exercer o seu propósito. Mas é muito triste quando você começa a dar desculpas para você mesmo e para Deus. E de alguma forma você se acostuma com esse cativeiro. E você deseja se manter nesse lugar, porque talvez você ache que não tem forças para sair dele. Aqui eu quero trazer o relato de Moisés, quando foi chamado para libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito. E quando Deus o convocou, olha as palavras que ele disse para Deus, Êxodo 3, de 10 a 13. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus confirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que eu vou dizer? Nesse texto a gente vê algumas características de alguém que está completamente cativo e não consegue romper esse lugar. Até que ele se encontra com Deus e ele é completamente ferido por Deus e tem a sua identidade mudada. Porque a primeira coisa que Moisés ele pergunta, ele fala: quem sou eu para libertar o povo do Egito? Queridos, o cativeiro tira de nós a nossa identidade. O cativeiro rouba a nossa identidade, nós ficamos amedrontados, acuados, nós perdemos o nosso senso de valor próprio. Veja que a primeira coisa que Moisés perguntou é: quem sou eu? Talvez você chegou aqui como Moisés diante de Deus: quem sou eu? Talvez eu hoje estava conversando com uma pessoa e eu perguntei para ela: quem é você? E ela não soube me responder quem ela era. Queridos, o cativeiro rouba de nós a nossa identidade. E o Senhor deseja revelar para nós quem nós somos. Quem é você? Você precisa tomar uma decisão. A outra característica de alguém que está cativo é a falta de autoridade. A segunda coisa que Moisés, ele falou para Deus, ele teve medo de não ser ouvido. Ele disse: o que eles vão perguntar para mim? O que eles vão falar quando eu disser que Deus está me mandando tirar eles daqui do Egito? Eles vão perguntar: quem é você? Tipo assim, te conheço. Falta de autoridade. O cativeiro tira de nós a nossa identidade, rouba de nós a nossa autoridade. Queridos, quantas pessoas, quantos chefes de família perdem a autoridade dentro de casa porque está cativo em pecados, porque estão presos no vício, estão presos na imoralidade sexual. Mulheres que estão presas no ativismo, na amargura. Pessoas que estão presas em cativeiros emocionais e não conseguem mais exercer autoridade sobre os seus e nem sobre si. Pessoas que não conseguem ter mais controle das suas emoções. A palavra do Senhor tem um texto que diz que uma pessoa que não consegue dominar as suas emoções é como uma cidade sem muros, desprotegida. É uma pessoa desprotegida, uma pessoa que perdeu a autoridade. E aí, associado a isso, uma outra
Uma outra característica de alguém que está no cativeiro é a falta de fé. Em Êxodo capítulo 4, versículo 1, Moisés diz assim, continuando esse diálogo com Deus: e se eles não acreditarem em mim, se quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Queridos, a outra coisa que rouba de nós o cativeiro, rouba a nossa fé. A falta de fé também nos mantém presos no cativeiro. Moisés pensou que ele não seria ouvido, não seria dado crédito a ele. O cativeiro tira de nós a visão de quem Deus é. E o Senhor trouxe você aqui para abrir os seus olhos. O pecado descredibiliza a gente. Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele está aqui para te libertar. E para restaurar a sua identidade. Restaurar a sua autoridade. Você não vai ser mais como alguém manipulável. Você vai exercer autoridade sobre a sua vida. Você não vai ser levado pelas circunstâncias, mas você vai se posicionar diante delas. É o que Deus tem para você. Você não vai ser mais aquela pessoa vulnerável a qualquer tipo de fala. Pessoas estão presas em cativeiros há anos porque alimentam uma fala maldita ao seu respeito. Quantos anos eu fiquei presa no cativeiro da rejeição e eu já compartilhei aqui com vocês. Nós precisamos entender que o Senhor tem uma vida de liberdade para nós. Mas nós precisamos nos posicionar. E eu quero dizer para você que a única pessoa que pode abrir a chave desse cativeiro é Jesus de Nazaré. Jesus, quando ele estava na sinagoga, ele abriu a Torá, a Bíblia daquele tempo, e ele leu a profecia que foi feita pelo profeta Isaías a seu respeito, que diz assim: porque eis que vem dias em que o Senhor... Eu li o texto errado. Ele diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas dos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para manifestação da glória de Deus. O Senhor, Ele está aqui. Jesus de Nazaré quer abrir a chave do seu cativeiro, mas você precisa se render, querido. Deus não tem como abrir esse cativeiro se você não se render. Sabe quantos anos durou o cativeiro babilônico? Durou 70 anos. Aquele povo que havia sido feito refém no reinado de Joaquim, e Joaquim reinou só 3 meses, morreu. Aquele povo ficou 70 anos na Babilônia. E sabe por que eles levaram tanto tempo na Babilônia? Porque eles eram um povo de dura cerviz. E o Senhor precisou com que eles passassem por algumas coisas, para que eles pudessem se lembrar de Deus e entender que não há outro Deus, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida que eles pudessem ter a não ser se estivessem conectados a Deus. Só que o Senhor não é um pai que castiga. O Senhor, Ele não é um pai que pune, Ele é um pai que corrige. E da mesma maneira que o Senhor permitiu aquele povo viver aquele cativeiro, por causa da sua desobediência, o mesmo profeta que abriu a boca para falar do cativeiro também é usado para falar de libertação.
Mas associado a ele, Isaías também é usado. E Isaías, ele fala assim no capítulo 30, versículo 3 e depois o versículo 10. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, e torná-los-ei a trazer a terra que dei aos seus pais, e a possuirão. Não tema, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te enviarei das trevas, das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó tornará e descansará, e ficará sossegado, e não haverá quem o atemorize. Havia dia marcado para o fim do cativeiro. E esse dia foi marcado por Deus quando o povo se quebrantou diante de Deus e reconheceu que não há outro Deus além de Yahvé, que era o Deus deles. Queridos, talvez você está passando por muitas coisas. E você está pensando aí, eu estou passando por essas coisas por minhas próprias escolhas. Ou talvez porque eu trago comigo as consequências das escolhas do meu marido, dos meus pais. Mas eu estou entendendo hoje que existe uma vida nova para mim. Existe uma vida de liberdade para mim. Eu não preciso ficar refém mais dessa angústia. Eu não preciso ficar refém mais dessa circunstância de dor. Eu não preciso ficar refém mais dessa doença. Existe uma vida de liberdade para mim. E essa vida está em Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar a Deus a não ser por ele. Ele é aquele que abre todo o cativeiro. Romanos 8, 1 e 2 vai dizer: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O Senhor te chama para receber o governo dele. E não mais querer andar segundo a sua própria vontade, segundo a própria inclinação do seu coração. O Senhor te chama para um lugar de liberdade. Nada e ninguém tem o poder de te libertar a não ser Jesus. Eu quero chamar o ministério de louvor. E nós vamos adorar a Deus. O Senhor, ele deseja te libertar. O Senhor deseja te dar uma nova vida, uma vida de liberdade. E ele deseja abrir o cativeiro. Para que ele abra o cativeiro, você precisa se render. Você precisa se render a ele. Eu quero falar com você agora. Que talvez pense: pastora, eu já me rendi a Jesus. Eu já ando com Deus. Eu já busco a Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você exerce a autoridade que Deus te deu? Quando você olha para a sua vida, você vê que você exerce autoridade espiritual sobre quem você é. Você exerce autoridade espiritual sobre a sua casa. Você que é homem, como sacerdote da sua casa. Você exerce autoridade espiritual sobre as circunstâncias ao seu redor. Queridos, o Senhor nos chamou para um lugar de autoridade. A Bíblia fala que o Senhor nos dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Que toda autoridade foi nos dada. Você exerce essa autoridade. O Senhor te chama para um lugar de liberdade. E esse lugar de liberdade tem a ver com autoridade espiritual. Eu me lembro de uma vez em que eu fraturei o tornozelo. E eu fiquei uns 2 meses, imobilizada. E quando eu tirei o gesso e a bota, de imobilização, e voltei aos meus movimentos, depois de 30 sessões de fisioterapia, a fisioterapeuta olhou para mim e falou assim: você está liberada. Mas eu saí da fisioterapia com o pé inchado e mancando. E eu estava liberada.
E então, eu estava na igreja trabalhando, Paloma, que é fisioterapeuta, ela chegou na sala e ela olhou para mim com o pé inchado e ela ficou um pouco assustada, porque o pé estava muito inchado e muito vermelho. E ela falou assim: pastora, vai ver esse seu pé, você pode estar com algum problema de circulação. E eu falei assim: por quê? É porque pelo tempo que você já está fazendo fisioterapia, já era para você estar desinchada. E eu fui ao médico, eu fui ao angiologista, eu fiz os exames e não deu nenhum problema de circulação. Não havia justificativa para aquele inchaço. E aí eu orei, eu falei assim: Senhor, se não há respaldo médico para essa situação, eu quero dar uma ordem para Satanás. Se existe algum espírito de enfermidade querendo se alojar de mim, eu mando ele embora agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Queridos, 2 dias depois o meu pé não estava mais inchado. Só que eu fui vivendo minha vida, mas eu mancava um cadinho. Eu levantava até esquentar o motor, eu mancava. E um dia a Paloma entra na minha sala de novo. E ela fala: pastora, você está mancando? Eu falei: estou um pouquinho, só na hora que eu levanto. Mas não era para você estar assim, não. Eu estou achando que você ficou com alguma sequela aí dessa fratura. Quando eu ouvi aquela palavra sequela, eu associei ela a diabo. Eu falei assim: em nome de Jesus, eu repreendo toda e qualquer marca que essa fratura possa deixar em mim, que não seja da vontade de Deus. Eu dou uma ordem agora para que as minhas articulações, elas voltem a se mover em nome de Jesus. Queridos, 3 dias depois eu não mancava mais. Sabe qual é o nome disso, queridos? Eu falo isso não é para minha honra e para minha glória, não. Para a honra e glória do nome de Jesus. É exercer a autoridade que Deus te deu. Talvez você está passando por situações na sua vida porque você está acuado pelo exército do maligno. Assim como o povo de Israel estava acuado. Manda esse demônio embora da sua vida. Manda esse demônio embora da sua casa. Exerça a autoridade que Deus te deu como filho de Deus. Não se conforme. Eu não estou querendo dizer, gente, que todo mundo vai viver para sempre. Mas existem coisas em que nós temos o discernimento, quando ela é algo da parte de Deus ou quando ela é algo da parte do inimigo. E nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus. O Senhor não nos fez para vivermos cativos, mas Ele nos fez para que a gente viva em liberdade e desfrute da liberdade que o Espírito dá, andando em novidade de vida. O Senhor deseja libertar pessoas de cativeiros aqui. E se você é alguém que hoje está no cativeiro e precisa ser liberto, eu quero convidar você para vir aqui na frente. E se colocar diante do Senhor, dizendo para Ele: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti, eu quero ser liberta hoje, eu quero ser liberta.